Lula está no Egito cujo passado é de valor histórico inestimável para a humanidade. No Brasil, o passado parece não ter sido devidamente mumificado. Lá no Egito, festejado, atento às manchetes mundo afora, Lula disse: "A frase que mais tenho ouvido dos líderes de diferentes países é: o mundo sente saudade do Brasil. Quero dizer que o Brasil está de volta." New York Times. Expectativas altas quando um exuberante Lula fala na Conferência do Clima. Le Monde, da França. Lula pede a criação urgente de um fundo para cobrir danos climáticos. The Guardian, da Inglaterra. Lula promete desfazer degradação ambiental do Brasil e frear desmatamento. Washington Post. Brasil está de volta. Na COP27, Lula promete ser um líder global do clima. No Brasil do presente, derrotados junto com Bolsonaro, militares querem o passado de volta. Bolsonaro já não governa, desapareceu, certamente está tramando. E assim a realidade vai se impondo nua e crua. O poder real é da casta militar que tramou o impeachment de Dilma e agora esperneia. Não aceita a derrota e atiça o golpismo. Mourão, general e vice-presidente, eleito senador, diz que não vai passar a faixa de presidente para Lula. O capitão Bolsonaro diz também que não irá à posse. Bem, de repente o porteiro do palácio passa a faixa. Este 15 de novembro, 4 anos depois de pressionar o Supremo Tribunal Federal para tirar Lula da eleição de 2018, o general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, mesmo adoentado e na reserva, voltou à carga, com a pregação de apoio aos golpistas, que surtam diante de quartéis cobrando intervenção militar. Num tweet manifesto, Vilas Boas, ou ao menos o seu Twitter, explicitou o desejo militar de seguir tutelando o Brasil. Tuitou dizendo que manifestantes protestam contra os atentados à democracia. Quem atenta contra a democracia são os que não aceitam o resultado das eleições, com mais de 2 milhões de votos de diferença. Aí incluídos militares que, com o país e o mundo assistindo, já não escondem o apoio a manifestantes e manifestações. O manifesto assinado pelo general Vilas Boas apenas reafirma intenções e desejos. Diz o general que protestos são contra atentados à independência dos poderes, ameaças à liberdade e, num equívoco lógico-gramatical, prossegue: protesto contra dúvidas sobre o processo eleitoral. O tweet do general Vilas Boas é, em si mesmo, um atentado contra a independência dos poderes e uma ameaça à liberdade. É um líder metendo o exército onde constitucionalmente não cabe, ou não deveria caber, apesar da longa história de golpes, quarteladas e tentativas. Vilas Boas fala em milhões nas ruas sendo ignorados pela imprensa. Para começar, não são milhões, no máximo são dezenas de milhares. E que, esquece o general, tem agredido jornalistas que ousem se aproximar dos protestos. Inclusive os da Jovem Pan, que tanto obrou para parir isso aí. Jornalistas agredidos porque há instigação para tal exatamente em ações como esse tweet. E as manifestações estão sendo menos ignoradas do que deveriam, apesar das óbvias intenções e cumplicidade golpistas. Nesta mesma terça-feira 15, outro general, Braga Neto, seguiu a senda. Também no Twitter saudou Vilas Boas. Ex-chefe da Casa Civil, ex-ministro da Defesa e candidato a vice derrotado, o general Braga Neto disse: real e urgente a necessidade do resgate da independência e da harmonia entre os poderes. Certamente é urgente, e para tanto bastaria os militares se aterem à sua função constitucional.
que exclui saltarem dos quartéis para tomar o poder e fazer política, como, de novo e já há anos, estão fazendo. Na semana passada, outro manifesto dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica sobre as manifestações. Com uma coincidência, do título até o final, o manifesto dos comandantes tem 477 palavras. 477 foi um decreto da ditadura no dia 26 de fevereiro de 1969. Decreto para tentar calar professores, estudantes e funcionários. Mais de 1.000 estudantes foram expulsos das universidades pelo 477 e cerca de 200 professores foram demitidos, a começar pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Expulsos e demitidos pela ditadura, que os comandantes militares de agora pregam e pretendem ensinar não ter existido. Aliás, um parênteses, aquela ditadura foi instalada para impedir uma ditadura. Incrível, e durou 21 anos. Assinam o manifesto da semana passada Marco Antônio Freire Gomes, comandante do Exército, Almir Garnier, da Marinha, e Carlos de Almeida Batista Júnior, da Aeronáutica. Na nota, os comandantes asseguram a liberdade de pensamento, reunião e locomoção. Disseram eles: condenáveis eventuais restrições de direitos por parte de agentes públicos. Reiteramos a crença na importância da independência dos poderes, em particular do legislativo. O blá 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 fardado não esconde irritação, os alvos principais e como essa casta militar se enxerga, se vê. Comecemos pela irritação óbvia com a derrota da continuidade do projeto de poder militar, que teve como cavalo de Troia o mal militar Bolsonaro, segundo definição do ex-ditador Geisel. Bolsonaro reabsorvido depois de posto para fora do exército, por, em 1987, ter planejado um atentado com bombas contra a adutora do Rio Gandu, no Rio de Janeiro. Depois de revelar o plano à revista Veja, o então capitão Jair negou. Foi desmentido pela revista. Por isso, aspas, Bolsonaro faltou com a verdade, leia-se, mentiroso, como vocês podem ler no Noticiário do Exército de 1988, que tratou do assunto com o título A Verdade, um símbolo da honra militar. Nesse mesmo noticiário do Exército está dito: não se pode admitir a desonra e a deslealdade, etc. E é a esse mal militar que comandantes das Forças Armadas servem. Servem do ponto de vista hierárquico formal. Na real, dele, as Forças Armadas se serviram no desgoverno em curso. Alvo evidente na nota é o Supremo Tribunal Federal, por tudo que temos visto e vivido nos últimos meses. E como os militares se enxergam, se veem. O que vaza do Twitter de Vilas Boas, entre outros, é que a cúpula militar, ora no poder, segue se considerando uma casta, que segue se achando no direito de ditar normas e regras para a democracia, para o funcionamento da sociedade. Como se o mundo civil e os demais poderes fossem todos incapazes. Notas e tweets apenas confirmam a arrogância dos que se acham no direito de seguir tutelando o Brasil. Outro alvo objetivo é Lula. É lembrar ao presidente eleito sobre o poder que tem e que pretendem continuar exercendo, como por 3 vezes já havia feito o mesmo general Vilas Boas. Em 2018, então comandante do Exército, num primeiro tweet, ameaçando o Supremo Tribunal para impedir a candidatura de Lula. E depois, já no final do ano, um segundo tweet ameaçando novamente o Supremo Tribunal para impedir um habeas corpus que tirasse Lula da prisão. Um terceiro episódio, sempre no Twitter, escancarou a prepotência militar. A 16 de fevereiro de 2021, o ministro Fachin do Supremo criticou os tweets de Vilas Boas de 3 anos antes.
E o general respondeu confirmando, reafirmando as pressões e tudo mais de 3 anos antes. Ironizando Fachin, escreveu: 3 anos depois? Esta terça agora, 15 de novembro, data da comemoração da proclamação da República. República que nasceu num golpe de Estado, o primeiro de vários, há 133 anos. Nesta terça seguiam as manifestações, nas redondezas de quartéis Brasil afora e diante do quartel-general do Exército em Brasília. O que manifestantes surtados, como estamos vendo, cobram? Intervenção militar, ou seja, um golpe de Estado. Não importa que no mais das vezes seja um amontoado de idosos pirando. Nós vamos lutar, como em 64, onde nós mulheres saímos às ruas, vamos ficar em frente aos quartéis da nossa nação. Importa que os comandantes finjam não estar sendo cometido um crime. Atentar contra a Constituição pedindo intervenção militar é crime. Coronel do Exército na reserva, há 4 anos, Marcelo Pimentel denuncia a ilegalidade das ações dessa casta que tem agido e falado em nome do Exército, das Forças Armadas. No 15 de novembro, com fotos aéreas sendo exibidas, Coronel Pimentel alertou no Twitter: nas manifestações há inúmeros militares na reserva, talvez na ativa, reservistas e ex-militares. Diz Marcelo Pimentel, basta ver fotos, vídeos nas redes sociais, alguns militares e ou familiares postam. As casas que se vê ao fundo são onde moram generais 4 estrelas, os do alto comando. Cenas e frases da cumplicidade entre manifestantes e militares se multiplicam nas redes sociais, nas manchetes e demonstram: os reis estão nus, com consequências visíveis. Fatos. Navio abandonado na Baía de Guanabara bate na ponte Rio-Niterói. André Trigueiro, jornalista que cobre meio ambiente e mora no Rio, informa: a Marinha é a principal responsável pela Baía de Guanabara ter se transformado num cemitério de navios abandonados, de lixo náutico, por 30 anos. Exército, entre tantas e tantas outras, não percebeu o desvio de 60 toneladas de armamentos. Segundo a Polícia Civil e Promotoria do Maranhão, criminosos liderados por 2 irmãos gêmeos, Vander e Wanderson Carvalho, desviaram 60 toneladas de munições e armas no mercado ilegal, aliados a um sargento do Exército e a um representante da Companhia Brasileira de Cartuchos. Desvio feito por mais de 1 ano, de novembro de 2020 a março deste 2022. Desvio operado via Sistema de Controle de Vendas e Estoque de Munições do Exército, o Sicoven. 1 ano e pouco, e não notaram entre os envolvidos uma faxineira, Francisca Maria, uma laranja de 61 anos com um salário de R$300. Só ela comprou 15 milhões em munições e armas. E sabem o nome da empresa, aspas, oculta? Cangaço, materiais para caça. O relato é de Rogério Pagnan, na Folha de São Paulo. 60 toneladas de munições e armas e o Exército não percebeu. Compreensível. Estavam preocupados e ocupados em detectar fraudes nas urnas eletrônicas. Ou, como faz em Brasília nos últimos dias a polícia do Exército, ocupados em organizar o trânsito. Isso em frente ao quartel-general do Exército, onde manifestantes cometem continuamente o crime de pedir intervenção militar. A propósito de intervenção militar e ditadura, o ministro do Supremo Tribunal, Dias Toffoli, já chamou a ditadura de movimento, como preferem os militares. E nesta semana, em Nova York, decidiu piorar.
No evento do LIDE da família Dória, Toffoli fez uma comparação vergonhosa. Antes da cena, uma observação. Para que ministros do Supremo Tribunal no evento do LIDE em Nova York a essa altura? Para se expor ao banditismo do foragido Alan dos Santos e semelhantes e entregar manchetes negativas? Mas vamos à cena. Ouçam, vejam este vídeo. Mas nós não podemos nos deixar levar pelo que aconteceu na Argentina. Uma sociedade que ficou presa no passado, na vingança, no ódio e olhando para trás. A Argentina não ficou presa ao passado e à vingança e ao ódio. A Argentina, assim como o Uruguai e mesmo o Chile, julgou e condenou crimes e criminosos das suas ditaduras. O Brasil optou por uma anistia ampla, geral e irrestrita e deu e dá nisso aí, não acaba nunca. Confundir justiça e reparação com vingança e ódio foi só uma confusão? A pergunta cabe. Foi Toffoli quem, ao presidir o STF no ano eleitoral de 2018, com Jair e Mourão numa chapa, nomeou como assessor do Supremo Tribunal o general Fernando Azevedo. E mundo afora, ministros do Supremo Tribunal tinham que explicar a colegas os significados e motivos para aquele ato. Agora, em Nova York, o ministro Toffoli novamente atiçou a curiosidade a respeito dessa heterodoxa parceria. Outra parceria estranha e perene é a dos donos de mídias e seus e suas porta-vozes com essa entidade invisível e onipresente, o mercado. O mercado, assim como militares, busca emparedar Lula antes da escolha de ministros e posse. Foi só Lula chorar e falar da fome de 33 milhões de pessoas no Brasil e as citações a o mercado inundaram manchetes, telas, páginas e redes sociais. Como Lula ousa questionar o teto dos gastos? Quem faz manchetes e ou vai às redes sociais notou um fato concreto? André Lara Rezende e Pércio Arida, a dupla Larida dos pais do Plano Real, estão no gabinete de transição. Isso certamente tem significados. Onde estavam o mercado, seus analistas e porta-vozes, quando Bolsonaro e militares estupravam todo e qualquer teto com o corrompedor orçamento secreto de dezenas e dezenas de bilhões? Orçamento secreto, o secretão criado por um general ainda na ativa no final de 2019. O general Luiz Eduardo Ramos, então ministro secretário de governo. Mas a farra de dinheiro público para tentar vencer as eleições não foi só no secretão. De agosto até a eleição foram gastos ao menos mais 21 bilhões de reais em programas sociais de ocasião. O TCU identificou logo no primeiro mês mais de 79 mil militares que recebiam indevidamente o auxílio emergencial. Nas manchetes, páginas, telas e redes, indignação. Como Lula pode falar em romper o teto de gastos? Lula teve 61 milhões de votos exatamente para poder falar e romper esse ciclo. E o que dizia o mercado enquanto Bolsonaro furava o teto de gastos em 795 bilhões de reais em 4 anos de desgoverno? Ciclo representado por o mercado e pelos aliados nas cúpulas das Forças Armadas que forjaram uma casta militar. Enquanto por aqui seguem surtos e surtados, no Egito o Brasil voltou a conversar com e ser ouvido pelo mundo. Lula, que já conversou com Biden e com líderes europeus, se encontrou com enviados dos Estados Unidos e China e recebeu pedidos para ao menos outros 10 encontros bilaterais. El País da Espanha. Brasil volta à luta contra mudanças climáticas pela mão de Lula.
Corriere della Sera, da Itália. Brasil, o compromisso de Lula com a Amazônia, mas os governadores bolsonaristas lutarão. Japan Times, Japão. Ex-presidente do Brasil retorna, que comecem os desafios. Der Spiegel, da Alemanha. Lula quer realizar cúpula do clima em 2025 na região amazônica. La Nación, da Argentina. Lula foi ovacionado na COP27 e pediu uma futura conferência no Amazonas. Por aqui, nos esgotos das redes sociais, nos manifestos de militares e nas redondezas dos quartéis, seguem os surtos do secular golpismo. Achei interessante reencontrar na introdução do seu livro, numa menção a Machado de Assis, que lhe foi passada por Roberto Schwartz, um eco do que André Rebouças disse a Joaquim Nabuco. A República foi proclamada contra o 13 de maio. No fundo, a frase do André Rebouças é perfeita, como a do Machado de Assis também é, que nós íamos trocar uma monarquia constitucional por uma oligarquia absoluta. De fato, o que aconteceu foi que o Império entrega o aparato estatal para os fazendeiros como indenização pela abolição da escravidão. E o curioso dessa história é que essa passagem, esse rito de passagem, recebeu as bênçãos do Exército, que governou o Brasil pelos primeiros 4 anos da República, e toda vez que esse pacto que eu chamo de patrimonial oligárquico entra em jogo pelas regras democráticas, essa oligarquia tende a considerar isso um ato expropriatório. Porque como vão tirar de mim aquilo que me foi dado em indenização pelo fim do trabalho servil? Então você pode pegar a história republicana, toda vez que o povo entra na equação, vem as oligarquias reclamar aquilo que ela pensa ser direito dela ao aparato estatal. Então o Estado não se republicaniza no Brasil.